Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando temas difíceis com Ana Paula e Helena. E o nosso tema de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa fala sobre algoritmos, né? A Helena quis entender um pouco mais. Hoje ela não estava muito inspirada para gravar, estava meio cansada, mas eu prometi para ela, falei que a gente não podia desanimar, então deixe seu comentário lá, dando força para Helena não desanimar de gravar os vídeos, né? Não nos abandonar, senão, né, vai ficar complicado só eu explicando, né? Aí eu vou ter que trocar pelo Spock. Spock é o nosso cachorro. Então hoje a gente vai continuar. E o que a gente vai falar sobre hoje? Pilha e fila. Como que será que é isso na computação, hein? Vamos começar? Ixi, Vamos. Apareceu uma... É da câmera, é porque eu fiz assim, ó. Aí apareceu um joinha e efeitos nada especiais, tá? Bom, antes da gente começar a falar de pilha e fila, a nossa ideia é que na computação a gente tem o que nós chamamos de estrutura de dados, né? Então, o que é uma estrutura de dados? Vamos ver se a gente consegue explicar, Helena. Então, a nossa representação das nossas estruturas de dados vão ser esses potinhos aqui, né? A gente não tinha nada melhor, a gente pegou uns potinhos que a Helena usa para levar de lanche. Eles têm tamanhos diferentes, o que não importa aqui, então vamos imaginar que eles são todos os mesmos tamanhos, tá bom? E a nossa estrutura de dados, na computação, quando a gente precisa armazenar algum dado, a gente precisa ter uma estrutura, né? Então imagina que você quer guardar o registro de uma pessoa num e-commerce, né, que você vai fazer uma compra. Então você preenche o seu cadastro, tem que pôr nome, endereço, telefone, CPF, onde você mora, que vai entregar, como que você vai pagar, o que você comprou. Então isso você guarda no que nós chamamos de uma estrutura de dados, tá? E aí então, nossa estrutura de dados aqui, a gente vai ter as nossas informações, né? Então, sei lá, o nome, a idade, né, o telefone da pessoa. No vídeo da passado, o que a gente falou sobre o que, Helena? Sobre Bubble sort. Ordenação, né? Então, a gente aqui poderia ordenar essas estruturas de dados. E a gente pode ordenar de várias maneiras, né? A gente pode ordenar por nome. Pilha. Não, a gente pode ordenar de maneira de ordem alfabética, né? Pelo nome da pessoa, né? Poderia ordenar pela idade. Poderia ordenar, não sei, pelo endereço, né? Mas a gente poderia ter outras coisas, né? Por exemplo, a gente pode querer ordenar de uma maneira de quem, né, comprou primeiro, como que vai ter que sair as entregas, certo? E aí, por isso que a gente tem essas outras estruturas de dados, que é uma pilha, e uma fila. Então, vamos começar pela fila, que é mais intuitivo. A fila... Dá um exemplo de uma fila aí. Exemplo, a gente tá na fila do mercado. Do quem chegou primeiro na fila, vai pagar primeiro, vai receber suas compras primeiro. E vai sair primeiro do supermercado. Então, quem chegou primeiro, sai primeiro. E aí a gente usa o termo em inglês, né? First in, first out, que é o famoso FIFO. Então tá aqui, né? Então, a gente poderia ter uma fila dessas entregas. Então, a pessoa que comprou primeiro, foi comprando, foi formando uma fila de pedidos, e aí saiu pra entrega, certo? E aí depois esse sai, né? Então, para isso que serve a fila. Então, a gente pode manter uma fila ordenada, né? Então, aí a gente tem algoritmos que ajudam na inserção da fila. Então, se eu vou inserir esse daqui no meio aqui, né? Eu tenho que puxar esse para frente, puxar esse para trás e colocar aqui, mas eu não posso perder a fila. Então, eu tenho que manter. Eu poderia ter uma fila circular. Então, o final emenda com o começo aqui, né? Como se fosse um círculo, né? E isso a gente vai ver em várias coisas na computação. Por exemplo, os processos. Ou você consegue me dar um exemplo de fila na computação? Pode ser do computador, que a gente usa normalmente? Do computador. Que você vai fazer. Que tarefa que você vai fazer que pode ser uma fila? O voltar. Não, tô falando de fila. Que é o imprimir. Certo? Então, quando você vai imprimir, você mandou um monte de coisa pra impressora. O que você mandou primeiro... Vai ir primeiro? Vai sair primeiro.
né? Então, lembra do conceito, né? Então, essa é a fila. E o outro conceito, você consegue explicar qual que é? A pilha? Pilha, vamos lá. Então, vamos dar o mesmo exemplo. Só vou pôr pra cá pra pegar na câmera. Então, em pilha... vamos dar o mesmo exemplo que imagina que a gente tem nossos dados, né? De alguma loja aí. E pra ele mandar, ele vai fazer o seguinte. Primeiro chegou 3 dados. 3 dados. 3 informações. 3 informações. Ele colocou num potinho. Que é os dados de uma pessoa. Aí, depois, chegou os dados de outra pessoa. Colocou no potinho e colocou de novo. Mesma coisa com esse. Só que agora a gente tem que manter esse negócio. Não pode tirar esse daqui. Então, o que aconteceria? Pra mandar essa ordem, não seria que nem a fila. Que vai chegando e vai colocando... Quem chegou primeiro sai primeiro. Seria ao contrário. Ao contrário. Quem chegou por último sai primeiro. É como uma fila de pratos, né? Uma pilha de pratos. Então, quando você empilha os pratos para lavar, você foi empilhando, você vai lavar primeiro o de cima. Sim. E não o de baixo, porque se você puxar tudo e quebra. E na computação, isso é importante. Por quê? Por exemplo, o computador, ele precisa manter todas as ações que você está fazendo, né? Então, por exemplo, quando você está digitando um documento, né? Ou as ações, né? E aí, por algum motivo, você digitou uma palavra errada, né? Ou você apagou uma palavra. E aí você quer desfazer aquela ação. Então, quando você pega para desfazer uma ação, é a pilha, né? Então, você está empilhando e aí você tira. Um outro exemplo é, por exemplo, as coisas que ele guarda na memória do computador, né? Então, por exemplo, valores de variáveis ou coisas dos programas quando estão sendo executados. A parte que ele vai ler na memória, ele vai seguir uma estrutura de uma pilha. O exemplo do texto é legal porque imagina, esse daqui é a sua palavra que você acabou de escrever e você deixou lá. Só que e essa palavra era muito importante, porque, sei lá, era alguma assinatura de alguém, algum link, alguma coisa assim. Só que, sem querer, você apagou essa palavra. Você não tem como acessar esse negócio de novo, porque sumiu. Vai pro espaço-tempo. Aí, quando o voltar, ele volta. Um outro exemplo também é, por exemplo, quando você está navegando na internet, né? Que você dá avançar numa página e dá voltar, né? Então, avançar empilha e voltar desempilha, ele volta para o último link que você clicou, né? Então, ele vai mantendo essa pilha de ações. Lógico que essa pilha não é infinita, tem um certo tamanho, né? De vez em quando você tem que limpar, né? Então, essa pilha acaba sendo destruída, mas isso são estruturas de dados. E a gente vai ver que isso daqui vai ser útil para diversas outras coisas. Claro que hoje já existem estruturas muito mais complexas, né? E outras maneiras de armazenamento. Mas essas estruturas básicas, né? Então, principalmente na parte do sistema operacional, que é o sistema que roda aí no computador, antes da gente ter os nossos aplicativos e tudo mais, acaba guardando isso, né? Então, acaba utilizando dessas estruturas que são as primeiras, né? Mais primitivas, para criar outras estruturas mais complexas, certo? Certo. E aí, deu para entender o que é pilha e fila? Achou útil? Sim. É difícil de visualizar na computação, né? E é difícil de pensar como isso é implementado. Mas é um conceito mais natural. E lembrando que a fila, né, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E da pilha, o último que entra é o último que sai, né? O que foi? O último que entra é o último que sai? Na pilha.
O último que entra. Ops, falei errado. O último que entra é o primeiro que sai. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos dar bastante like pra Helena se animar e não abandonar a gente. Dá like, pessoal. Muitos likes. Se inscrevam no canal, hein? Comentem. Sugestão de tópico, né? Você quer que o pessoal sugere alguma coisa pra gente falar? Sim. É. Tô ficando sem ideia, pessoal, hein? Não tem muita ideia mais do que você quer saber. Mas tem muito tema computação ainda, né? Então vamos deixar o pessoal sugerir. Beleza? Falou, pessoal. Até mais. Tchau.